palavra de Deus, eu queria compartilhar com vocês agora, no livro de Salmos, capítulo 119, versos 105. Salmos 119, versículo 105. O tema da mensagem é: eu resolvi obedecer tuas ordens. O tema da mensagem é: eu resolvi obedecer as tuas ordens. O meu abraço e minha saudação a todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Que Deus abençoe abundantemente a tua vida. Agradeço aqui as demonstrações de carinho e de demonstrações também de amor às pessoas que nos encontram na rua e dizem que assistem, que ouvem a programação da Catedral Evangélica. Pessoas que de repente não proferem uma fé evangélica, mas assistem à programação. Que Deus abençoe abundantemente a tua vida, teu lar, tua casa. E espero que minha vida seja usada por Deus para levar bênçãos para você e para a tua família. A todos que nos ouvem pela madrugada, pela programação do SB de Jundiaí, a vocês aqui da cidade de Sorocaba, de Tatuí, vocês que me ouvem em Itapetininga, que Deus abençoe grandiosamente a todos os municípios aonde esta programação está alcançando. E que Jesus possa brilhar, mas brilhar cada dia mais a sua vida. Salmo 119, verso 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz em seguir os teus passos, de seguir os teus justos ensinamentos. O Senhor Deus, os meus sofrimentos são, ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo, como prometeste. O Senhor aceita minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não esqueço a tua lei. Os maus armaram armadilha para me pegar, mas eu não desobedeci os teus mandamentos. Os teus ensinamentos são as minhas riquezas para sempre. Eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Amém? Pai, fala conosco. Fala, ó Deus, com cada pessoa neste momento. Jesus, de repente, tem pessoas que estão me ouvindo, está no leito de um hospital. Eu sei que de repente tem muitos detentos e detentas me ouvindo. Vocês que estão nos presídios, os presídios daqui de Sorocaba, de Votorantim, Vargem Grande, Paulista. Eu quero orar pela tua vida, você que nos ouve, pela rádio, pela televisão, os que estão aqui na igreja. Você veio na igreja hoje, de repente, com dores. Há dores sobre teu corpo. Mas em nome de Jesus, eu ministro agora a cura, o bálsamo de Deus. Que toda enfermidade, toda angústia, toda tristeza, todo medo, todos os traumas saiam da tua vida agora. Saiam todo pensamento de Satanás que atormenta a sua alma. Saiam todo o mal. Eu estou mandando em nome de Jesus Cristo, para que esta pessoa receba alimento, vida e vigor na vida delas.
pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém. O salmista começa dizendo: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. Novamente, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. Quem é que pode iluminar os meus passos? A palavra de Deus. A palavra do Senhor Deus. Eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando da palavra de Deus. Há um tempo atrás, um irmão me procurou e disse assim: pastor, qual é o teu livro de preferência que o senhor gosta de ler? Que tipo? Eu disse para ele espontaneamente: eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. E na ocasião ele perguntou: mas o senhor não lê nenhum outro livro? Claro que eu leio. Claro que eu gosto de ler alguns outros livros. Mas eu gosto de ler a Bíblia. Porque a Bíblia é bem clara. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. Então, você tem que ler a palavra de Deus. Ah, eu quero ler tal autor. Não sou contra. Você pode ler qualquer autor ou autora. Você pode ler livro de pastores, de pastoras. Você pode ler livros, de um exemplo, de Max Lucado, Joyce Meyer. Eu não acho errado isso. Mas o principal, a primeira coisa que você tem que fazer é ler a Bíblia. A Bíblia, ela é que nem o arroz e feijão para nós brasileiros. O brasileiro, quando ele volta de um país de fora, a primeira coisa que ele quer fazer é comer arroz e feijão. Porque é a comida típica nossa. A Bíblia é o livro que você deve ler. A primeira coisa que você deve fazer é ler a palavra de Deus. De dia, de tarde, de noite. Meditar sobre a palavra de Deus. É claro que até me expressei fortemente. Ler de dia, de tarde, de noite. É difícil muitas vezes. Mas se você tiver o costume, o hábito, à noite, antes de você pegar no sono, de você ler a Bíblia, isso já é um bom sinal. Se pela manhã, antes de você começar uma atividade, um trabalho, uma atividade na escola, você lê um capítulo da Bíblia, ou alguns versículos da Bíblia, isso vai lhe trazer um proveito muito grande. Porque a Bíblia diz que a palavra é lâmpada para guiar os meus passos. A palavra de Deus é lâmpada para guiar os meus passos. Muitas vezes a gente está lendo coisas que não devemos ler. Eu sou sincero para falar para vocês. Ultimamente eu estou lendo muito pouco jornal. Ultimamente estou lendo muito pouco revistas. Se você pegar uma revista semanal, pode ver, 60%, 50% das revistas semanais é propaganda. Fora o que não é propaganda, você só vê problemas. E você começa a ler, de repente, uma revista, e de vez em você ficar motivado, você fica desmotivado. Você veja aqui o Brasil. É triste você ver tanta coisa errada nesse país, e você não vê nada acontecendo, de repente, que possa mudar a situação. Então, de vez aquela leitura ser uma lâmpada para os meus caminhos, ela se torna o quê? Uma escuridão para a minha vida. Aí você pega uma revista semanal, tem uma revista semanal em que tem um monte de fotos dos ricos. Me perdoe, aquilo lá não ilumina nada, aquilo lá escurece a vida das pessoas. Porque você fica lá folheando e fica vendo casas que de repente não é realidade nossa. Fica vendo lugares que de repente você nunca vai. Fica de repente vendo homens ou mulheres que de repente não é a realidade da sua vida. Porque lá são artistas, que a vida deles é preservar o corpo, porque ele é um artista. O corpo dele é o quê? A aparência dele é tudo para que ele continue na mídia. Diferente de nós. E aí, de repente, vem aquela cobrança. O marido fica cobrando a esposa. Olha, eu quero que você seja bonita que nem aquela artista. De repente, é a esposa que fica cobrando o marido. Eu quero que você seja bonito que nem aquele homem que eu vi na revista. Pode ver, é uma leitura que não leva a nada.
É uma leitura que, de vez de ser iluminação para a tua vida, traz escuridão para a tua vida. Traz desgosto, tristeza. Você vê aquelas casas, aquelas mansões, que você, de repente, a sua casa nunca vai ser aquilo. E você acha que felicidade do seu lar é ter uma casa daquela maneira. Ter uma casa daquele jeito. E aí você começa a ser uma pessoa frustrada, porque você começa a se cobrar aquilo que você não tem. Aquelas pessoas que falam, viajei, veja tal artista, que a família dele em Paris, veja ela e ele na Holanda. E de repente você não consegue nem viajar aqui para Itararé, quanto mais para a Holanda. E aí começa aquela cobrança. E você acha que viajar é só felicidade. E não é a felicidade. Por isso, irmãos, que a Bíblia está dizendo, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. A tua palavra, a palavra de Deus, é lâmpada para guiar os meus passos. Então tem coisas na vida que a gente tem que tirar. Jornal. Eu não sou contra não, por favor, devem ler jornais, é até bom. Mas a gente lê jornais, irmãos, tem hora que a gente vê assim os jornais também muito tendenciosos em alguns casos. Esses dias do jornal colocou algumas informações que eu não dei nenhuma reportagem para o jornal e mencionaram coisas nossas. Eu não sei de onde eles tiraram, qual fonte que eles tiveram. Ninguém ligou para mim aqui e falou, pastor, o senhor está sabendo de tal assunto? Ninguém ligou. Então, por isso que hoje eu me preocupo numa única coisa. Ler a palavra de Deus. Ter a palavra de Deus como meu guia. Lâmpada para me guiar. Olha o que a Bíblia diz. A palavra de Deus é o quê? Lâmpada para guiar os passos. É luz que ilumina o meu caminho. É luz que ilumina o meu caminho. Aí diz o verso 106. Cumprirei o juramento que fiz e seguir os teus justos ensinamentos. Olha para mim aqui um pouco. Seja sincero comigo. Os ensinamentos da Bíblia são ruins? Ainda que eu não fosse cristão, mas os ensinamentos mais lindos que eu já vi no mundo estão na Bíblia. Jesus foi o maior revolucionário da história mundial. E ensinou o amor. Jesus nunca ensinou o ódio. Jesus foi aquele que ensinou, se alguém der um tapa no teu rosto, de um lado, o que ele disse? Ofereça o outro lado. Olha os ensinamentos que a Bíblia tem. A Bíblia diz assim, se alguém te convidar para andar tantos metros, ande o dobro que ele pediu. Se alguém lhe pedir uma parte da roupa sua, se possível for, dê tudo. Reparta o pão. Dê comida ao necessitado. Visite os doentes. Eu lhe pergunto nessa tarde, os ensinamentos da Bíblia são ruins? Os ensinamentos da Bíblia são ruins? Não, eles não são ruins. Pelo contrário, os ensinamentos da Bíblia são perfeitos. Por isso que o salmista dizendo, eu cumprirei o juramento de segui-lo, porque justos são os teus ensinamentos. Justos são os ensinamentos de Cristo. Não são ensinamentos ruins. Não são ensinamentos que te levam para a tristeza, para a angústia. Eu já contei para vocês que uma vez uma moça da igreja, há muito tempo atrás, ela tinha acho que 15 anos, uma moça muito bonita. Ela tinha 15 anos, cresceu na igreja. E um dia ela chegou para o pai dela e ela queria porque queria ser modelo. Ela queria porque queria ser modelo. E ela tinha corpo, ela tinha rosto, ela tinha físico para que fosse modelo. Ela era magra, alta. E então o pai dela chegou para mim e falou, pastor, a minha filha está me insistindo tanto para
que eu leve ela até São Paulo. E o pai, então, resolveu levá-la em São Paulo para fazer um teste. Lá em São Paulo, para ser modelo. E quando ela estava lá, ela viu algumas artistas, tudo, porque era uma agência muito famosa. E, de repente, chegou um dos diretores e falou assim para ela. Só que quando ela estava lá, ela viu, porque quando as modelos, em qualquer lugar, viu, irmãos? Qualquer situação. Você vê os artistas, você vê, de repente, aí as pessoas de televisão, de rádio, na política, na mídia, seja o que for. De repente, quando está diante das câmeras, isso é uma coisa. E vou mais longe, até pastores, padres, não importa. Por isso que a gente tem que viver e ser o que nós somos aqui, fora também. Isso que o mais difícil é servir Jesus fora daqui. Porque o dia a dia é mais problemático. E ela falou que quando ela entrou lá na agência, modelos fumando, bebendo, falando palavrão, disse que ali ela já ficou impactada. E uma das moças veio conversar com ela, falou, você veio fazer testes aqui, tal. Aí disse que a moça falou assim para ela, se prepara, porque você vai ter que sair com alguns medalhões daqui. E aquilo ela ficou preocupada. E foi dito e feito. Assim que ela teve uma entrevista, um dos diretores falou assim para ela, falou, olha, eu achei você bonita, eu achei que você tem condições realmente de ser uma modelo, mas eu gostaria de ter uma conversa um pouquinho mais íntima com você. Eu queria ter uma conversa mais íntima. Ela olhou e falou assim, mas como assim uma conversa mais íntima? Ela falou assim, eu queria conversar com você em outro lugar, não aqui. Aqui não é um lugar para a gente conversar. Você não quer sair comigo um pouco, a gente sair, ir para tomar alguma coisa, tomar uma bebida, curtir um pouquinho a noite, depois a gente sair para outro lugar? E ela começou a entender o que aquele moço estava falando. E aí ela lembrou que o pai estava esperando ela lá fora, e não só que o pai estava esperando ela lá fora, ela lembrou que ela cresceu na casa de Deus. Aí disse que ela tentou desconversar, tá bom. Diz que ela quase entrou em pânico. Ela, tá bom, depois espera um pouquinho aí. O cara, não, mas eu vou assinar o contrato com você. Você vai ser uma artista famosa, você vai ser uma modelo famosa, você vai viajar, você vai para Paris, você vai para Londres, você vai para Nova York. O cara começou a oferecer o mundo e o fundo. Mas ele queria antes, tinha uma proposta indecente para ela. Irmãos, quantas propostas indecentes o mundo nos oferece? Quantas propostas indecentes nós já ouvimos? O nosso país, em muitas situações, é um país indecente, de propostas indecentes. São propostas que nos ofendem. Veja aí quantos escândalos envolvem esse país. Escândalos envolvendo dinheiro público. Escândalos envolvendo dinheiro da educação, dinheiro da saúde. Escândalos envolvendo dinheiro da segurança pública. Onde homens aceitam propostas injustas para se tornarem ricos e poderosos. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, os teus ensinamentos são justos. Os ensinamentos de Deus são justos. São ensinamentos decentes. Os ensinamentos de Deus são: não mintais uns aos outros, não engane o teu próximo, seja um marido e uma esposa fiel. Ensinamentos bíblicos. O que são os ensinamentos do mundo aí fora? Infidelidade. O que o mundo está vivendo hoje? Todo tipo de banalidade. Hoje, antigamente, quando você estava numa classe de 8ª série, e você chega, alguém dizia assim, aquela menina lá, ela não é mais virgem. Vocês lembram disso? Quem tem minha idade aqui um pouquinho mais? Quando você chegava na 8ª série e falava assim, ó, alguém falava, viu?
aquela menina lá não é mais virgem. Todo mundo, nossa. Até nós ficávamos, as meninas não queriam andar com aquela moça, porque ela não simbolizava mais a pureza. Hoje, chega na 8ª série, se uma menina, um menino fala assim, eu não conheço ainda. Eu não sei o que é sexo. A turma é capaz de fazer bullying. Maltratar a menina. Por ela dizer que não conhece o sexo. Olha que mundo é esse que é hoje. Ensinamentos injustos são ensinados hoje. Por isso que o salmista está dizendo, os teus ensinamentos são justos. Aí ele diz aqui, ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo como prometestes. Meu irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos de nós estamos tendo sofrimentos terríveis? Como nós temos sofrimentos? Não é fácil você hoje permanecer íntegro. Não é fácil, irmãos. Não é fácil você permanecer firme na palavra. Porque a palavra é tão linda, bonita, mas tem hora que o que está em nossa volta, parece que de vez de nos ajudar a seguir a palavra de Deus, parece que quer fazer com que você se desvie da palavra de Deus. Não é assim? É assim que nós vivemos. É difícil você permanecer firme. É problema de repente na casa, é problema na família. É problema de repente. Não são poucas mulheres e homens que me procuram. Uma vez uma moça me procurou algum tempo atrás e disse assim para mim, pastor, eu saía com meu marido. Olha o que ela disse para mim. Eu saía com meu marido. Final de semana a gente saía, ia para a casa de amigos dele. Olha o que ela disse. E lá na casa dos amigos dele, nós ficávamos com samba, com dança, com pagode e bebida. Bebida. E nós mulheres tínhamos que tudo meio, aquelas roupas bem chamativas. E meu marido, os amigos dele bebendo, e nós ali fazendo churrasco, essas coisas. E chegava algumas horas da noite, que meu marido já estava bêbado, e ela falou assim, não foram poucas as vezes, que de repente os próprios amigos do meu marido vinham tentar me cantar. E agora eu conheci Jesus. Ela falou assim, eu saí dessa vida. O senhor acredita que meu marido briga comigo todas as vezes que eu venho para a igreja? Porque ele quer que eu volte no tempo que eu bebia, que eu ficava dançando para ele, para os amigos, e dançava também. Quando ele estava bêbado, os amigos dele vinham tentar que eu saísse e ficasse com eles. Olha como o diabo engana as pessoas. Tem homens que preferem que a esposa esteja dançando para outros homens, se vestindo para outros homens, do que estar linda, bonita, cheirosa, bem cuidada, bem vestida, decentemente, como uma mulher cristã, aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, glorificando, enaltecendo o nome de Jesus. Tem homem que prefere a vida antiga. Tem mulheres que preferem que o marido tenha a vida antiga. Por isso que a Bíblia está dizendo, são terríveis os meus sofrimentos. Meu Deus, eu estou fazendo tudo certo. E por fazer a coisa certa, parece que eu não sou compreendido. Parece que as pessoas que fazem as coisas erradas é mais compreendido do que quem faz a coisa certa. Se a gente fosse mentiroso, enganador, parece que a gente seria mais honrado. Não é assim? Parece que é mais honrado. Por isso que a Bíblia está dizendo, são terríveis os meus sofrimentos. Os meus sofrimentos são terríveis, o salmista está dizendo. São as lutas, irmãos. Satanás, ele quer com que você caia, desista, retroceda, sai desta vida, volte a ser o que você era antes. Você tenha muito mais valor. Você lembra? Quando você mentia, quando você enganava, quando você se envolvia em falcatrua, parece que você tinha mais valor, parece que você era mais honrado. Agora que você é um homem, uma mulher justa, uma mulher temente a Deus, segue o caminho do Senhor, parece que as pessoas não te compreendem, não te entendem, te perseguem, te ofendem.
Por isso que o salmista está dizendo, são terríveis os meus sofrimentos. E ele chega a dizer, conserva-me vivo, como prometeste. O Senhor, ó Senhor, aceita a minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. Por várias vezes o salmista aqui, ele é repetitivo em dizer, me ensina os teus ensinamentos, me guia nos teus ensinamentos. Porque, irmãos, parece que tem hora que até mesmo nós esquecemos os ensinamentos de Deus. Parece que tem momentos que até nós esquecemos do que Deus nos ensinou. Então é importante a todo momento, como o salmista está dizendo, Senhor, me ensina teus caminhos, Senhor, me ensina teus ensinamentos, para que você não esqueça o que Deus te disse. Porque nós muitas vezes esquecemos o que Deus faz para nós. Nós esquecemos as promessas, nós esquecemos o que Deus fez por nós. Nós esquecemos. E aí nós começamos a cambalear para as coisas deste mundo. Nós começamos a cair de novo para as coisas do mundo. E acharmos que aquilo não é tão pecado, que aquilo não fere tanto a Deus. E aquilo é tua perdição, é tua ruína, meu querido irmão. É tua ruína, é minha ruína. Cuidado, não desvie dos caminhos do Senhor. Não deixe que nada nesse mundo te tire da presença de Deus. E ele diz aqui também, a minha vida, verso 109, a minha vida, se você quiser grifar, até pode grifar. A minha vida está sempre em perigo. Olha o que o salmista está dizendo. A minha vida sempre está em perigo. E é verdade, a vida do cristão verdadeiro, ela sempre está em perigo. A nossa vida sempre está em perigo. Irmãos, a nossa vida aí, esse mundo é uma vida de perigo. Quem pode bater no peito e dizer eu vou estar vivo amanhã? Ninguém pode bater no peito e dizer amanhã eu estou vivo. A vida nossa sempre está em perigo. Como eu costumo dizer, tanto é que você vai receber daqui a pouco a unção daqui da saúde. Saúde é uma das coisas mais ricas que tem. Como Deus, esse Criador, esse grande engenheiro universal chamado Deus, Ele fez um corpo tão perfeito. Como que pode, irmãos, o nosso corpo perfeito? Irmãos, eu conheço pessoas que de repente dormiu com tanta saúde e acordou doente. Quem conhece pessoas assim? Para você ver como que Deus é maravilhoso. A nossa vida está sempre em perigo. É, pastor, sempre em perigo. Eu posso dormir hoje, cheio de saúde, chegar no espelho, que dentes bonitos, não tem uma cárie, que olhos lindos, mas eu dormi perfeito e acordar com uma doença. Acordar com uma enfermidade. Por isso que o salmista está dizendo, nossa vida sempre está em perigo. É Deus que nos guarda, irmãos. Por isso que ele está dizendo aqui, guarde as suas leis. Para que guarde a palavra dele em teu coração, para que quando vierem os momentos de turbulência, de luta, você tenha a palavra aqui na ponta da tua língua, para você rebater Satanás. Para você dizer, eu não aceito essa doença na minha vida, eu não aceito essa enfermidade no meu lar, eu não aceito esse problema no meu casamento, eu não aceito esse problema no meu filho. Você tem que ter a palavra como tua fonte de vida. Porque quem somos nós? A nossa vida é sempre em perigo. A nossa vida sempre está em perigo. Ninguém pode bater no coração e dizer assim, eu estou bem. Há um tempo atrás, nós temos aqui um empresário, ele foi sequestrado. Ele ficou muito chocado porque ele ficou horas, ele ficou trancado dentro do porta-malas do carro, horas. Pegaram ele e jogaram dentro do porta-malas. E durante horas, ele ficou dentro de um porta-malas. Irmãos, você já imaginou você dentro de um porta-malas de um carro de bandido? Pode ser que tenha uma perseguição, pode ser que os caras estejam drogados e de repente começa, vira o carro, bate o carro. Ou de repente aqueles caras pegam o carro e jogam no rio.
A nossa vida está sempre em perigo. É Deus que nos guarda, filho. Houve um caso aqui de um pessoal que estava indo viajar para o Paraguai. Esse fato aí me deixou enojado. Porque os bandidos estavam dentro do ônibus. E quando era de madrugada, 2 horas da manhã, 2 horas da manhã, aqui perto de Tatuí, eles se rebelaram. Pegaram todos os passageiros, colocaram dentro do porta-malas do ônibus, onde guarda as malas. E falaram assim, começaram a bater, chutar, falando, nós vamos colocar fogo. Nós vamos colocar fogo no ônibus. A vida nossa é perigo. Quem nos guarda? Quem guarda os nossos filhos, que de repente está estudando numa faculdade? Quem guarda? A vida nossa sempre está em perigo, como está na Bíblia. Quem guarda-nos? Quem está nos guardando, nos protegendo? Somente Deus. Por isso que ele está dizendo, vou guardar as tuas leis, pois somente Deus pode me proteger nas horas da angústia, na hora do desespero, na hora da enfermidade, na hora da dor, na hora da perda. Só Deus, queridos. Só Deus que pode nos guardar e trazer conforto. Aí ele diz aqui, os maus armaram uma armadilha para me pegar. Os maus preparam armadilhas para nos pegarem. Tem muitas pessoas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E é importante vocês que me ouvem, me assistem, entendam isso. Tem muitas pessoas que me amam, mas muitas. Mas tem muitas pessoas também que me odeiam. Há um tempo atrás, um grupo de pessoas me procuraram, de religiosos, dizendo assim, ô Flávio, você está pregando muito forte. Você está pegando pesado. Você está pegando pesado. Tem gente que não gosta do tipo de mensagem esclarecedora que de repente a gente prega aqui no altar. Muitas vezes até mesmo depondo contra religiosos. Então, muitas vezes você vai ouvir pessoas falarem mentiras, levantar calúnias, preparando armadilhas para nos destruir, tanto a mim como você. Olha o que a Bíblia está dizendo, os maus armaram uma armadilha para me pegar. Irmãos, foi o que eu preguei hoje de manhã. Quanto maior é a altura, maior a queda. A porta que você entra, que Deus abriu, se você não fechá-la, pela mesma porta que você entrou, para as bênçãos de Deus, Satanás também pode entrar pela mesma porta e querer atrapalhar a sua vida. Então, cuidado, as armadilhas ocorrem na nossa vida. Armadilhas do dia a dia, pessoas querendo fazer armadilha para te pegar. Tem pessoas que querem ver você separado. Tem pessoas que querem ver o meu casamento destruído, minha família destruída. Claro que tem pessoas assim. Claro que tem. Você acha que não? Óbvio, muitos ainda, não são poucos. Tem pessoas que querem me ver doente. Se souberem que eu estou com uma doença, vão aplaudir. Tanto contra a minha pessoa, contra a tua. Mas pastor, o que eu vou fazer? Olha o que ele diz. Os maus armaram uma armadilha para me pegar. Olha como ele é repetitivo, o salmista. Mas eu não desobedeci os teus mandamentos. Mais uma vez ele diz, os problemas só vão ser combatidos com um remédio chamado a palavra de Deus. Os nossos problemas da nossa vida, não adianta você tentar outras maneiras. Você só combate os problemas da vida com um único antídoto, com um único remédio. A palavra de Deus. Não há outra solução. Não há outra escapatória. Não há outro caminho. Aí ele diz aqui, verso 111. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Diga assim comigo, os ensinamentos de Deus, novamente, os ensinamentos de Deus são a minha riqueza. Novamente, os ensinamentos de Deus são a minha riqueza. É verdade isso, viu, irmãos? Os ensinamentos de Deus são a minha riqueza. Como eu amo de conhecer a Deus. Como eu amo de conhecer a palavra. Os ensinamentos de Deus são a minha riqueza.
A riqueza não está no que a gente tem. A riqueza não está no poder econômico. A riqueza não está no poder, pelo poder de eu ser alguma coisa. Mas a riqueza do homem está nos ensinamentos de Deus. Porque tudo isso passa. Quer ver, eu vou fazer uma pergunta para vocês? Vocês sabem quem foi o governador do estado de São Paulo de 1920? Eu também não sei. Olha que eu fiz história, hein? Eu pergunto para você, o que interessa quem foi o governador de 1920? Com todo respeito, nada. Para você ver como tem coisa que é só vaidade do homem. Alguém aqui sabe quem foi o vereador de Sorocaba de 1910? Nem eu sei, nem sei se naquela época tinha vereador. Alguém sabe aqui quem foi o homem mais rico de 1920? Eu também não sei, pouco me importa. Não sei o que vai mudar na minha vida isso. Para você ver que tem coisas que não é só para aquele momento, é para aquela hora. Os ensinamentos de Deus, ele é perpétuo no coração nosso. Nos ensinamentos de Deus é o único conforto. Que quando ao findar o labor dessa vida, quando a morte enfim já chegar, eu sei que hoje Deus me deu uma escolha. Vida ou morte, qual eu vou encontrar? E tem a coisa mais linda, é quando nós temos os ensinamentos de Cristo. E no leito da morte a gente pode dizer, eis que entrego as minhas mãos ao Senhor. Eu confio nele. E somente a ele entregarei a minha vida. Muitas pessoas, irmãos, mesmo no leito da morte, sofrem. Porque não tem paz nem no leito da morte. Nem no leito da morte tem pessoas que têm paz. Tem pessoas que têm dores, sofrem. Vêm até mesmo espíritos de Satanás. Quantas vezes eu vou no hospital, hoje eu aprendi sobre isso. Eu pergunto para as enfermeiras, por que ele está amarrado? E as enfermeiras falam, ele está delirando, ele fica vendo coisas aí. Como as enfermeiras, elas muitas vezes são leigas no assunto espiritual, os médicos são leigos no assunto espiritual, eles não têm discernimento. Então nós, como pastores, temos discernimento. Não é que a pessoa está se debatendo porque ela está agitada, ou porque ela está tendo alucinações. Não. Ela está tendo guerra espiritual. Ela está vendo a verdadeira morte vindo buscá-la. Ela está vendo demônios vindo buscá-la. Então ela não quer entregar a vida dela a demônios. Então ela começa a se debater. Ela começa a gritar. Eu atendi um caso desse. Eu atendi um caso desse há muitos anos atrás. Um jovem, um moço, portador do vírus HIV. E ele estava muito agitado, amarrado. E quando eu fui visitá-lo, ele falava assim para mim, Flávio, me desamarra, me ajuda. E eu não podia. E aí eu comecei a orar por ele ali, ele amarrado. Eu era muito jovem, era pastor muito novo ainda. E eu não entendia, ele agitado, tudo amarrado. Ele não me desamarra, me ajuda. E eu comecei a orar. E a família falou assim, Flávio, ele está muito perturbado. Ele está muito agitado. E eu comecei a orar. E depois que eu orei, eu falei para ele, você quer aceitar Jesus como teu único Salvador? E ele disse, eu quero Jesus como Salvador. E depois que eu orei, e que ele aceitou Jesus como o único Salvador da vida dele, olha como é a vida, irmãos. Aquele moço, ele não teve a oportunidade do batismo. Ele foi que nem o ladrão na cruz. Ele foi que nem o ladrão na cruz. Ele não teve tempo de aceitar o batismo das águas. Ele não tinha condições ali de ser batizado nas águas. Então, o tempo que eu tive com ele foi, você aceita Jesus como teu único Salvador? E ele falou, eu aceito. E depois que eu saí dali, a irmã dele entrou. Ele estava calminho, calmo. Amarrado, tudo, mas calmo. Não estava se debatendo. Aí disse que ele entrou, a irmã dele estava de pé assim na porta, ele falou para a irmã dele, ele falou assim, quem são esses homens que estão com você de branco? Mas que a irmã olhou, pensou que era algum médico que estava vindo atrás dela. E ela olhou, não tinha ninguém, ela falou assim, não tem ninguém comigo. Aí ele insistiu, falou assim, não, tem sim, tem alguns homens de branco com você.
Quem são esses homens de branco? Essas pessoas agradáveis. Quem são esses homens agradáveis que estão com você? Ela olhou e falou, não, mas não tem ninguém comigo. E depois daquele momento, ele foi suavizando a vida, foi indo e morreu. Partiu. Eu creio, pela fé, que ele foi ter um encontro com Cristo. Você está entendendo? Aí tem gente que fala assim, pastor, acho que eu vou esperar esse momento então. Não espera não. Já tive uma situação também, de um rapaz, que nós pregávamos a palavra para ele. Ele não queria saber de Cristo, vivia empinando a moto para cima e para baixo. E a turma pregando, na época nós estávamos lá no Jardim Abaeté, e nós pregando a palavra de Deus para ele, se converta. Ele, não, eu sou jovem ainda, sou jovem, quem sabe um dia, empinando. Até que aqui na Castelinha, ele foi fazer um racha de moto, e ele entrou atrás de um caminhão baú. Parte do rosto dele ficou grudado no caminhão. Eu pergunto para você, será que esse moço teve tempo de aceitar Jesus? Eu creio que não. Eu acho muito difícil. Então não brinque com a sua vida. A vida não é para se brincar. A vida é muito séria, irmãos. A Bíblia não faz nenhuma promessa que aceitar. Olha o que o salmista está dizendo. Olha o que o salmista está dizendo. Eu sei que a minha vida tem sofrimentos terríveis. Ele está dizendo, eu sei que os meus inimigos armam armadilha contra mim. Meu irmão, essa é uma vida cristã. Lutas, dificuldades, sofrimentos, perseguições, afrontas, mas firme na fé. E todo momento ele fala sobre os ensinamentos da palavra de Deus. E por último ele diz, no verso 112, eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Isso é muito forte. Eu resolvi ser assim. Hoje, já não sou tão assim jovial, né? Eu acredito que me considero um moço ainda, mas não sou mais garotão. Mas eu prego a palavra de Deus desde os meus 15 anos. E sempre me vesti assim. Sempre me vesti, vocês me viram assim desse jeito. Muito difícil você me ver com roupa esportiva. Muito, quase raro. E eu resolvi. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor perdeu a tua mocidade? Nunca. Ai, pastor, o senhor tem alguma coisa que ficou para trás que o senhor gostaria de fazer? Irmãos, eu me sinto um homem realizado. Se eu tivesse que fazer tudo de novo que eu fiz, eu faria. E só pediria para Deus para consertar algumas coisas que eu poderia ter consertado. Mas eu me considero um homem muito feliz, realizado. Porque eu resolvi obedecer às leis de Deus. Eu não quis obedecer às leis deste mundo. As leis do mundo, eu fiz uma universidade. E eu sei o que é dentro de uma universidade. A universidade, você pode ir para o lado bom, mas você também pode ir para o lado ruim. Você aprende muitas coisas boas dentro de uma universidade. Mas você que também quiser aprender coisas erradas, não na universidade, não é culpa da escola não, da faculdade, mas dos alunos, matar aula, ir para festinhas, ir para as noitadas, ir para os prazeres, meu pai, é uma porta escancarada desse tamanho. Estou errado? Quem faz faculdade sabe o que eu estou falando. Então eu resolvi, como você, obedecer às tuas ordens, ó Deus, por toda a minha vida. Foi um pacto que eu fiz com Deus. É fácil? Não, não é. É dificultoso. Como o salmista me disse, tem sofrimentos. Tem momentos difíceis. Tem desertos. Diga assim, seguir a Deus, existem momentos de deserto. Tem momentos de deserto. Tem momentos de turbulências. Tem momentos de chuvas pesadas. Tem. Não é fácil. Tem hora que até a gente pensa que o mundo está ensinando coisas boas. Tem hora que até o mundo parece que... Esses dias atrás uma pessoa me procurou e falou, pastor... Um jovem me procurou e falou assim, diga que eu posso separar, vai. Eu não aguento mais essa mulher, pastor. Eu olhei para ele, dei risada, falei, biblicamente você quer saber? Ele falou,
Encontra alguma coisa na Bíblia para dar uma chance para mim? Falei, não tem não. Aí eu ainda brinquei com ele. Falei, sua mulher cometeu adultério? Você praticou adultério com ela? Então, ela morreu? Está muito viva e bem viva ainda. Falou, então não existe alternativa. A Bíblia é isso. Vai lá e lute pelo teu casamento. Não tem outra escapatória. Está entendendo? A Bíblia, ela tem uma linha. Ela tem uma linha para ser seguida. Agora eu digo para vocês, vale a pena, irmãos. Porque os tempos difíceis passam, viu? As chuvas passam. As tempestades passam. Aquilo que você achava que nunca ia consertar, se conserta. E o melhor de tudo, eu e você um dia vamos viver na glória com Cristo Jesus. Viu? Os ensinamentos de Cristo nos levam para a glória. Ele nos leva para a eternidade. Esse mundo aqui é passageiro. É claro que todos nós temos aquela dúvida. Como que vai ser a glória com Deus? Quem aqui já viajou para um lugar que desde criança você ouviu falar? E quando você chegou lá, você falou, meu Deus, 30 anos da minha vida eu pensava conhecer aqui, 40 anos, 50 anos. Tem lugares que você ficou encantado, falou, meu Deus, era tudo isso que eu pensava, e até um pouco mais. Agora tem lugar que você fala, meu Deus. Agora o céu não. O céu vai ser um lugar tão lindo, irmãos, que eu acho que nós vamos ficar o dia inteiro assim, ó. Como será que vai ser o céu, né? Vai ser um lugar lindo, 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 lindo. O céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Assim vai ser o céu, né? Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Você imaginou chegando nos céus e você rever pessoas que um dia você há muito tempo não viu mais? Você já imaginou isso? Essa pessoa com o corpo transformado, você não vai ver mais o seu pai doente, na cama, com câncer. Você não vai ver assim. Mas um corpo lindo, transformado. Eu creio que Deus vai permitir que a gente se reconheça. Eu creio. E Jesus vai permitir que a gente possa se reconhecer lá nos céus. O que Deus vai deletar da mente humana, creio eu, da mente do homem e da mulher, é, como que eu posso dizer, as pessoas que não foram para Cristo. Isso ele vai deletar. Não vai ter esse negócio aqui. Viu, cadê o fulano? Ah, o fulano não veio. Não, Deus não vai permitir isso. Porque lá no céu não haverá tristeza. O ruim se perguntar, cadê o meu esposo? Ele não veio. Aleluia, glória seja. Deus é maravilhoso. Que presentaço. Aí pior de tudo, né? Mas Deus não vai permitir que a gente lembre daqueles que não foram. Mas Deus vai permitir que a gente se lembre daqueles que lá estão. Os heróis da fé, familiares que já se foram, e que aceitaram Cristo como único Salvador, que tiveram uma vida à luz da sua palavra. Se coloque em pé, por favor. Coloque as mãos sobre o teu coração. Eu queria orar por você que está na televisão, você que está nos ouvindo agora pela rádio. Vamos fazer uma oração por você. Onde você estiver, se houver possibilidade, como os irmãos estão aqui na igreja, de você colocar as mãos próximas ao teu coração. Se você que me ouve, me assiste, tem possibilidade de colocar as mãos próximas ao teu coração, aí no teu sofá, na sua cama, na cozinha, não sei onde você estiver, coloque as mãos próximas ao teu coração. Eu queria fazer uma oração por você neste momento. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Eu oro por todas as pessoas que ouviram e seguiram essa palavra, essa ministração. Jesus, vem com tuas mãos santas e protetoras, trazer paz, vida, alívio a elas. Ó Deus, é difícil, são lutas, muitas vezes caminhos difíceis estão percorrendo. Mas eu te peço, vem, ó Deus, protegendo, livrando-as de todas as garras de Satanás. Para que a palavra do Senhor cresça em abundância na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Preciso de ti.